Salve galera, eu sou o Jeff e tô de volta aí pra gente poder continuar os nossos vídeos. E hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês o que provavelmente vão ser uma série de vídeos que vai ser o Por Dentro do Deck. Eu pensei bastante em qual deck eu iria usar para começar, e dado a atual situação do Commander 500, eu resolvi trazer o Tivit, que é um deck muito popular e que vem fazendo bastante resultado já faz um tempo, desde o lançamento dele, na verdade, né, que foi em Nova Capenna, e até hoje muita gente ainda fica meio receosa quando vai jogar contra Tivit nos torneios e tal. Então a ideia desse vídeo é falar um pouquinho mais sobre o deck, não especificamente de uma lista, porque esse aqui não é uma deck tech, mas sim sobre o comandante em geral, como que os decks são construídos, falar dos pontos positivos, dos pontos negativos do deck, e espero que ajude a galera aí que tá se aventurando no Commander 500. Então, bora lá! A primeira coisa que a gente vai ver é o comandante. Claro, né, que a gente tá falando do Tivit. Ele é um comandante de Capenna, que ele custa 6 manas, ele é Esper, ele é um 6/6 voar e ele tem Ward 3. Ele também tem uma habilidade estática, que é o que faz ele ser, em boa parte, aí, o comandante tão forte que ele é, que é o Dilema do Conselho. Essa habilidade já é lá de Conspiracy Take the Crown, se eu não tô enganado, mas ela voltou aí no Tivit. Tem algumas outras cartas que tem, mas nada tão relevante. Acho que se você joga mais tempo, você deve lembrar do Expropriate, que é uma carta que, apesar de ser forte no Commander casual, ela não vê tanto jogo no Commander mais competitivo. Mas o Tivit trouxe de volta aí a habilidade de Dilema do Conselho de uma forma bem mais forte e bem mais utilizável, né, dentro do ambiente competitivo. E essa habilidade dele, ela triga quando ele entra em campo e quando ele causa dano de combate a um jogador. E daí, começando por você e indo para os próximos jogadores, na ordem de turnos, claro, cada um vai votar entre tesouro e pista. E daí, para cada voto em tesouro, você vai criar um tesouro, e para cada voto em pista, você vai criar uma pista. Lembrando que ele também tem uma outra habilidade, que quando você vota, você pode votar uma vez adicional. Isso quer dizer o quê? Quando você for votar, você pode escolher tesouro e pista, ou você pode escolher 2 vezes tesouro, 2 vezes pista e assim por diante. E é aí que entra o pulo do gato do Tivit. Desde o turno que ele entra em jogo, o efeito já triga, mesmo ele não tendo ímpeto, a primeira habilidade dele desencadeia assim que ele entra em campo. Então ele entrando em jogo ele vai desencadear, e no próximo turno ele também vai desencadear, caso ele consiga conectar dano a um oponente. Como você vota 2 vezes, a habilidade do Tivit sempre vai gerar 5 tesouros enquanto seus 3 oponentes estiverem na mesa. Então, na prática, enquanto ninguém morreu ainda, toda a fase de combate que você conectar dano, que não é difícil porque ele é um 6/6 voar, você vai criar 5 artefatos, sejam eles tesouro ou pistas. E sabendo disso, a gente tem o primeiro combo presente no deck, que é um combo que interage diretamente com o comandante, que é o combo de Time Sieve. Como que funciona esse combo de Time Sieve? Quando você conectar dano ou quando ele entrar em jogo, se os seus oponentes estiverem vivos, vai gerar 5 artefatos, entre tesouro e pista. Não importa o que seja, mas vai gerar esses 5 artefatos. Você pode virar o Time Sieve, sacrificar 5 artefatos, que por acaso você vai ter por conta da habilidade do comandante, e ganhar um turno extra depois desse. Nesse turno extra, você vai dar dano em alguém, vai fazer mais 5 artefatos, daí você vira o Time Sieve, que vai ter desvirado, né, porque você começou outro turno, vai ganhar um turno extra, daí você joga, faz o que você tem que fazer nesse turno, e começa um próximo turno, assim por diante. Esse combo, ele é finito, porque os seus oponentes, eventualmente alguém vai morrer e você vai começar a gerar menos artefatos. Claro que nessa altura do campeonato, você vai ter distribuído os danos, né, você vai sempre manejar ali os seus ataques para que você não mate o oponente antes. Eventualmente, caso precise, você ainda consegue sacrificar algum outro artefato, tem algumas recursões e tal, que você pode utilizar para poder continuar esse combo até você ganhar o jogo. Porém, se a gente deixar de lado essa vitória baseada nos ataques, que provavelmente não vai acontecer, porque você vai acabar matando um oponente, o outro não, você vai tentar, durante esses turnos, gerar valor com os turnos extras que você tá pegando. Então é muito provável que com a estrutura dos decks, a maioria dos decks são montados bem parecidos assim, você vai acabar chegando em alguma coisa que vai te permitir um loop, comprar o deck todo, finalizar geralmente com taça. Apesar de você ter o combo de Time Sieve, que é o combo característico do deck, você vai acabar vendo com muito mais frequência o deck chegando na win condition através de outras cartas, porque geralmente os Tivits são buildados de uma maneira mais dentro do mid-range, vamos dizer assim.
Então você vai ter a Displacer Kitten, que é uma carta muito forte, já bem conhecida no Commander competitivo. Ela permite que toda vez que você conjura uma mágica, você pode blinkar uma permanente que você controla. E isso por si só já é muito bom, porque você consegue fazer alguns loops, né? Através do blink você consegue desvirar mana rock, fazer várias coisas, inclusive blinkar o Tivit, que pode também gerar muito valor, né? Tipo, apesar de a gente ter falado da habilidade dele dentro do combo do Time Sieve, o fato de ele gerar tesouros quer dizer que todo turno ele vai estar te acelerando mana. Todo turno, caso seus oponentes não tenham escolhido o tesouro, que muito provavelmente é o que vai acontecer, você vai estar gerando pistas, e as pistas elas são card advantage, porque você pode pagar 2 manas, sacrificar uma pista e comprar uma carta. Então, quando você consegue desenvolver o jogo, esses draws eles vão ser bem importantes pro desenrolar do deck. E como é um deck mid-range, que não tem tanta pressa, a maioria das cartas que vão compor a estrutura do deck, elas são cartas de valor. Então você vai ter alguns loots, você vai ver a galera usando Vohar, você vai ver eles usando Malcolm e algumas outras cartas desse tipo que são cartas de valor. Uma coisa que a gente vê bastante a galera falando também é o fato dele custar 6 manas, o que à primeira vista, pra quem não conhece o deck, acaba achando que é um custo muito alto e tal. Mas o Tivit, por ele gerar um valor muito alto e muito rápido, tendo acesso a uma curva de mana muito boa que o Esper consegue fornecer, seja através de rocks ou até mesmo de um jogo um pouco mais lento, você joga um pouco mais retroativo, e mesmo que isso dure 3, 4 turnos, você consegue chegar lá com bastante estrutura. Esse custo de 6 manas ele acaba sendo baixo se você for ver o que ele vai te trazer quando o Tivit entrar em jogo. Essas listas que se baseiam mais num jogo mais retroativa são as mais comuns, que são os Tivit mid-range e os Tivit mais control, vamos dizer assim. Porque ele não chega a ser um control, mas ele, em um certo ponto, assim, ele é um deck bem agressivo. Mas o fato dele estar nas cores Espers também fornece bastante remoção por parte do branco, bastante remoção por parte do azul. Você vai ter muito counter, você vai ter uma shell muito boa para quando você tiver no turno que você vai castar o Tivit. E alguns decks utilizam Teferi, né, para poder combar junto com a Displacer Kitten. Mas o Teferi por si só, ele já também funciona como uma barreira que não permite seus oponentes castar mágicas durante seu turno. Só que o melhor de tudo é que se o Tivit entrar em campo, o Ward 3 dele acaba fazendo com que ele seja quase impossível de remover. Porque uma Swords to Plowshares, por exemplo, que é uma carta de 1 mana, vai custar 4 manas pro seu oponente caso ela queira dar alvo no Tivit. Então, esse tipo de jogo mais retroativo, ele te recompensa muito por conta do valor que o Tivit vai ter depois que ele entrar e por conta da folga que você vai ter do Ward, porque fica difícil de remover ele de jogo, então você vai conseguir ponderar melhor os seus recursos. Ele também representa um clock na mesa muito grande quando ele acaba entrando em jogo, né? Porque a partir do momento que ele tá lá, se os oponentes não fizerem nada pra resolver, é questão de tempo até o jogo acabar. E com os turnos extras, como eu falei no começo do vídeo, se você não ganhar batendo, eventualmente você vai acabar ganhando de alguma outra maneira que você vai acabar encontrando dentro do deck. O Esper também, que na minha opinião é uma das coisas que fazem o Tivit ser tão forte quanto ele é, fornece alguns tutores, algumas poucas listas, você usa uma ou outra carta de Reanimate, o que não é tão comum, até porque a maioria das criaturas que a galera usa nos decks, elas não são criaturas muito grandes, mas elas são criaturas de custo de mana baixo, mas que conseguem gerar um valor bem alto. E além de tudo isso, você ainda vai ter acesso aos tutores de Transmute, né? Porque os melhores tutores de Transmute, eles estão no preto e no azul, que é o Drift Phantasms e o Dimir Filtrator, a Sorcerer, que é a Dimir Machinations, e o Dimir House Guard, se eu não estou enganado. Então você vai ter acesso a alguns tutores bem baratos. A maior parte da Shell azul, né, de counters no Commander 500, costuma não custar muito caro. Então, você colocando lá os counters do azul, os tutores que o preto e o branco fornece, as remoções que o preto e o branco fornece, os bounces e as cartas de vantagem azul. Você vai ter lá também Ladrão de Noção, por exemplo, que é uma carta preta e azul que te traz muito valor a longo prazo. Tendo tudo isso que a cor Esper oferece num budget baixo, como o Tivit consegue aproveitar, sobra muito mais espaço para você investir em cartas que geralmente alguns outros decks não têm acesso. Uma das coisas que eu acho que o Tivit se sobrepõe a vários outros decks é o fato de que ele é uma carta que não depende de uma complexidade muito grande para você montar o seu deck. Ele é um comandante que ele funciona de maneira simples, enquanto alguns outros decks você vai ter que dispor de 6, 7 slots para poder chegar no ponto que você quer chegar na sua estratégia. O Tivit, assim como o Nadu, que eu vou acabar falando aqui mais pra frente, ele não é um deck linear, ele não é um deck que você precisa correr atrás do que você quer. As coisas eventualmente
eventualmente vão acontecendo de acordo com o que você vai fazendo a vantagem na mesa. O mid-range ele é bem presente na estrutura dessa lista, e é por isso que ele é um deck tão forte. Quando você tá enfrentando um Tivit, assim como quando você tá enfrentando um Nadu, por exemplo, geralmente uma coisa que fica muito evidente é que a maioria dos jogadores não sabe o que responder. Isso porque não tem algo certo pra você responder, tem um momento certo de você responder. E num jogo de Commander competitivo, isso vai ser o ponto-chave entre uma derrota e uma vitória, porque como o deck ele não segue uma estrutura linear, você acaba, por exemplo, tendo que anular alguma coisa no momento que você não esperava, e daí era só um chamariz, e o que realmente vai mudar o jogo vem depois dessa mágica que você anulou. Então, essa consistência que o deck tem pra poder ganhar o jogo sem necessariamente ter que seguir um caminho padrão, dificulta muito a leitura do deck pelos outros jogadores. Eu acho que isso é uma das coisas que fazem o Tivit ser mais forte dentro do ambiente do Commander competitivo. Dito isso, é muito difícil a gente fazer uma receita de como jogar contra Tivit, né? Ele é um deck muito inesperado, ele é um deck muito cheio de carta na manga. Como você vai montar o seu deck muito provavelmente mais proativo, você vai ter que ponderar melhor as suas cartas, você vai ter que usar as coisas no momento certo. O fato do deck ter um combo que, ao invés de ter linhas específicas, ele tem interações fortes entre uma carta e outra, como é o caso da Displacer Kitten, também prejudica bastante a leitura do jogo pelos oponentes, porque o fato do jogador de Tivit ter a Displacer Kitten não necessariamente quer dizer que a próxima carta que ele vai jogar vai ser uma carta que vai combar. Ele pode simplesmente usar ela para tirar valor e chegar num combo de uma outra maneira. Então essa é uma das coisas que fazem eles ser tão difíceis de bater. Dito isso, que a gente não consegue ter uma maneira muito específica de lidar com o Tivit, tem algumas coisas que eu acho que é interessante, caso você esteja jogando contra, levar em consideração. A primeira delas é, o jogo dele vai começar a desenvolver de maneira realmente eficiente assim que o comandante estiver em jogo. Então, você vai priorizar e impedir a entrada do comandante em jogo. Isso porque, como a gente já falou lá atrás, o Tivit tem o Ward, fica muito difícil tirar ele do campo de batalha depois que ele já tá lá. Então, usando counters, usando alguns outros recursos, você consegue, talvez, impedir o comandante de entrar em jogo e de desencadear todas aquelas habilidades. Algumas estratégias, tipo stacks, como a gente tem no Commander 500, como a gente tem no CDH, eles acabam tendo algumas outras mecânicas ali que conseguem segurar um pouco melhor o deck, como a presença de cartas tipo Collector Wolf, Stone Silence, cartas que limitam o ETB. Isso pode ajudar bastante a enfrentar o Tivit, mas como os decks stacks eles afetam a mesa toda, é muito difícil você também prever o momento certo de impedir um deck sem prejudicar os seus oponentes. Esse também é um assunto que eu vou trazer mais pra frente, falar sobre Threat Assessment, que é você conseguir identificar os problemas na mesa e jogar em volta deles, mas se você não estiver jogando de stacks, a melhor pedida é realmente lidar com ele antes dele entrar em jogo. Lógico que quando a gente fala isso, a gente presume que o deck tenha counter, por exemplo, né? Porque não tem muitas maneiras de você impedir uma carta de entrar em jogo fora do azul. Partindo do princípio que muitos dos decks meta do Commander 500 tem azul, é interessante você acompanhar melhor o jogo do Tivit, não gastar tanto seus recursos e deixar um pouquinho de recurso para quando ele realmente estiver perto de entrar na mesa, para ele ser anulado. Muito provavelmente o cara que estiver jogando vai ter uma resposta, porque ninguém vai descer um bicho de 6 manas sem ter uma resposta na mão, ou vai, né? Tem de tudo por aí. Mas é bom você ponderar os seus recursos na mesa para que isso não aconteça. É muito comum também os jogadores de Tivit acabar jogando em cima de janelas de oportunidade. O que seria isso? Em mesas onde tem alguns decks mais agressivos, esses decks que são retroativos, eles jogam em cima do desenvolvimento dos oponentes. Então, por exemplo, se na sua direita tem um jogador que você sabe que ele tá progredindo no combo dele e ele tem um jogo mais rápido, é de se esperar que os oponentes dele gastem recursos para parar o jogo dele o quanto antes. E daí, se você estiver jogando de Tivit, é claro que você vai esperar os seus oponentes lidar com essa pessoa que está mais pra frente, para você poder fazer o seu jogo em cima disso. Então, é muito interessante você ter uma posição de recursos ali que vai te permitir ter uma resposta nesse tipo de situação. Você não precisa anular tudo que seus oponentes jogam, você não precisa anular toda a linha de combo. Por isso que é legal a gente, quando vai jogar um torneio ou jogar uma partida de Commander competitivo, você saber mais ou menos como o deck do oponente funciona, porque daí você vai saber o que anular.
E muitos decks, que é a intenção até desses vídeos, né, de por dentro do deck, falar mais ou menos como cada deck se porta para você saber mais ou menos o que parar do deck. Então é interessante você saber que o Tivit geralmente vai jogar em cima dos avanços de decks do oponente. Ele vai esperar uma janela de oportunidade, onde você tenha gasto os seus recursos em uma outra carta, em algum outro combo, para ele poder, a partir daí, desenvolver o jogo dele sabendo que seus oponentes têm menos cartas de resposta na mão. Até porque se você tiver ali numa mesa onde foram gastos muitos counters antes do Tivit entrar, pela lógica, os oponentes vão ter menos counters para usar em você. Podem ter remoções, mas as remoções no Tivit são um pouquinho mais difíceis de ser efetivas de fato. Eu diria também que o turno crítico desse deck é ali pelo turno 4. Isso porque no turno 4 a maioria dos decks já conseguem gerar 6 manas. Muitos desses decks conseguem gerar muito valor no turno 4. No caso do deck que a gente tá falando hoje, ele tem muitas cartas que conseguem tirar valor a longo prazo, que entra ali entre o turno 3 e 4, então acho que esses são turnos muito bons para você começar a fazer o seu setup pensando no jogo do Tivit, porque não adianta você tentar ganhar e você separado e outra pessoa ganhar, porque todo mundo tá querendo jogar para ganhar, então às vezes é bom a gente dar uma controlada, uma segurada ali no impulso de jogar tudo que você tem na mão, porque às vezes é melhor você aproveitar a janela de oportunidade, você anulou uma carta ali que poderia simbolizar o fim do jogo, e daí você aproveita essa oportunidade para poder desenvolver o seu jogo no próximo turno, ou no passe, ou usar alguma mágica instantânea que vai te dar algum valor, e assim por diante. E além disso, tem algumas cartas que são realmente muito boas contra o Tivit, que não dá pra deixar de citar. Eu vou começar falando de uma carta nova, que é de Duskmourn. Ela ainda não foi lançada, mas que eu acho que é uma das cartas que mais vai dar trabalho pra Esfinge aí, que é a carta Nowhere to Run. Ela é um encantamento de 2 manas que tem flash. Quando ele entra em jogo, todas as criaturas que seus oponentes controlam podem ser alvos de mágica e habilidade, como se elas não tivessem flash e como se elas não tivessem ward. O ward não triga. Então ela passa por cima do ward do Tivit e ela já entra em jogo dando -3/-3 pra alguma coisa. Muito provavelmente você não vai dar esse -3 pra ele, a não ser que você tenha alguma outra forma de terminar de matar ele, mas isso também serve como um truque de combate. Você pode esperar um momento que ele esteja batendo e você dá um bloco que em situações normais você não conseguiria matar ele, e joga essa carta para poder diminuir o poder e resistência para que ele morra durante o combate. Você pode usar ela no momento que seu oponente for usar alguma coisa e combinar isso com a carta de remoção para poder tirar ele com mais facilidade. Você pode usar isso junto com uma carta sua durante o passo para poder remover o Tivit e você chegar no seu turno com as manas desviradas, assim por diante, porque como ela não é uma carta que dá alvo, ela é um encantamento com efeito global, ela acaba te dando essa vantagem contra esse deck, não só contra ele, contra vários outros decks, mas especialmente contra ele que tem o Ward. Dá pra dizer isso também de todas as remoções globais, porque as remoções globais não afetam ele, mas é muito mais provável que ele tenha como responder, até porque são poucas as remoções globais que são em velocidade instantânea e não dão dano, que destroem tudo. Então, quando você tiver uma remoção global, que seja Sorcerer Speed, é interessante que você tenha alguma forma de proteger ela, para que ela não seja anulada pelo Tivit e ela não tenha efeito nenhum. Mas nessa mesma linha do Nowhere to Run, a gente tem um encantamento também azul, de 2 manas, que é o Dress Down. Ele também é um encantamento, ele também tem flash, ele também custa 2 manas. Quando ele entra em jogo, todas as criaturas perdem todas as habilidades e você tem que sacrificar ela no fim do turno. Essa carta sempre foi uma carta muito forte em matches onde você tem criaturas que são difíceis de remover. Esse tipo de carta, elas fazem muita diferença caso você tenha uma disponível. Nesses últimos tempos, tem vários decks que optam por não usar Dress Down por conta do valor, né, da carta, que acaba pesando no budget. Mas ela é uma carta muito boa, e se você sabe que no seu playgroup tem alguém jogando com Tivit, é muito legal você ter, porque ela é uma redundância pra Nowhere to Run, que ainda vai ser lançada, né? Além desses 2 encantamentos, a gente tem alguns outros encantamentos que conseguem desligar o comandante, porém eles dão alvo e você vai ter que pagar o custo extra da ward caso você queira dar alvo num Tivit, que seria o Imprisoned in the Moon, Amphibian Downpour e alguns outros, né? Tipo Cane of Transformation, Darksteel Mutation, mas essas são cartas que você precisa dar alvo, então não seriam a minha primeira opção para poder jogar contra Tivit. E se você for um cara que gosta de coisa bizarra nos seus decks, você pode fazer igual eu joguei um torneio uma vez, aonde eu subi Clip Wings pro deck para poder tirar Tivit, porque aonde eu joguei tava infestado desse comandante, e apesar de ser uma carta muito situacional, ela me salvou bastante, porque eu sabia que eu iria enfrentar mais de uma vez esse deck. Só que se você não vai enfrentar mais de uma vez esse deck, ela acaba sendo
sendo uma carta morta. Ela tira muitas poucas criaturas que jogam realmente Commander 500, mas se for o seu caso aí, que joga frequentemente contra Tivit, Clip Wings pode ser uma solução estranha para você colocar na sua lista. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais vídeos como esse por dentro de alguns decks que são característicos do formato. A ideia não é fazer um deck tech, é falar bastante sobre o deck, conversar bastante sobre o deck. E para muita gente aí, talvez isso seja útil, porque eu vejo bastante gente reclamar, especialmente do Tivit e de alguns outros decks que vão aparecer aí nessa série eventualmente. Então, se você gostou, deixa um like aí, comenta, manda pra galera que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Dá uma olhadinha na descrição, porque na descrição eu vou deixar aí o nosso Apoia-se, que apesar de agora tá meio parado, se as coisas voltarem a engrenar, provavelmente o Apoia-se também vai voltar a ficar mais ativo. E também me segue lá no Instagram, que de vez em quando eu posto bastante coisa lá e talvez você goste do conteúdo. Então fica assim, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!